Bom dia, irmãos, graças e paz, amém? Nós vamos dar aqui início, a mais uma série. O pastor até já falou, mandou um vídeo lá no grupo, que vai ser sobre métodos de estudo bíblico, Mais uma série aqui na EBD, onde nós teremos a oportunidade de aprendermos. Tá dando assim... Eu acho que eu vou descer mais ele, Desce aqui. Descer nesse sentido aqui. Obrigado, irmão Wagner, pelo auxílio. Irmãos, inicialmente, eu não coloquei aqui um pedido específico de oração, mas eu queria que os irmãos estivessem orando pela nossa família, Nós vamos passar nos próximos meses por um momento de transição, E Carla, ela vai assumir um concurso lá em Teresina, e a gente vai passar por um momento agora de transição, onde toda a família vai estar envolvida. Então já peço que os irmãos orem por isso, Eu não fiz esse aviso oficial porque realmente foi algo que nos pegou assim de surpresa, Foi de forma repentina, mas também eu não quero deixar isso para os últimos momentos também, para dizer, eita, nem falaram pra gente. Então eu peço que os irmãos orem, Daqui para o final do mês nós já vamos iniciar um processo de mudança, E nós vamos precisar do auxílio dos irmãos, tanto em oração, como também de outras formas, E que Deus nos abençoe. Então vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, pela oportunidade que temos de meditar em Tua Palavra, que esse momento seja um tempo de entendimento, de lições que possamos aprender aqui e que possamos aplicar em nossas vidas, para que a cada dia conheçamos a Tua palavra, meditemos nela e possamos extrair lições práticas para as nossas vidas. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Então, irmãos, essa é a primeira aula, que é uma de introdução à Bíblia. Nós temos como texto base 2 Timóteo, capítulo 3. Eu já queria que o irmão abrisse aí 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Outro, abrisse em 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21, 2 Pedro, e outro abrisse em Hebreus 4, 12. Já são versículos que nós já temos já conhecemos, Já meditamos por diversas vezes, mas sempre é bom reler. Já queria que o irmão que está aberto aí, com a Bíblia aberta em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 a 17. Leia alto. Ninguém? Pois eu vou convidar o Luiz Felipe para ler. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Pedro 1, 20 a 21. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém. Então, a lição ela traz um objetivo geral. Qual é o objetivo geral, irmãos? Os que estão com a lição aí? Não, ninguém tá?
compreender o que é a Bíblia, sua origem divina, então nós vamos ter que chegar no final da lição e chegar com essas compreensões aí, né? A origem da Bíblia, que ela é uma origem o quê? Divina, não é humana. Isso vai ficar bem claro aqui na lição. Outro ponto fundamental é a autoridade, o que faz a total diferença com qualquer outro escrito, né? É a autoridade das Escrituras. E a importância. A importância dela ao ler nós já percebemos, e assim, a importância dela como revelação de Deus, porque é por meio desse conhecimento das Escrituras que nós fomos salvos, né? É isso que nos trouxe entendimento para a salvação. E também ela é importante porque, de fato, é ela que trata sobre as nossas vidas, a vida cristã. Nós não temos outro manual, outra, assim, de suficiência, né? Como a palavra de Deus, que é suficiente para guiar a nossa vida em tudo. Você crê que a Bíblia, ela tem as ferramentas necessárias para guiar a nossa vida, as nossas decisões, em todas as áreas? Os irmãos creem nisso? Então, isso revela a sua importância. Alguns objetivos específicos. Qual é o primeiro objetivo que nós deveremos entender? Primeiro objetivo, alguém diga aí, específico. Olha aí, nós temos que entender que ela é a palavra inspirada por Deus. Em alguma dessas leituras aí nós já vimos, né, essa característica da inspiração da Bíblia. O segundo, reconhecer. Então, esse reconhecimento, irmãos, ele, no final das contas, ele vai direcionar toda a nossa vida cristã. Se nós não reconhecemos a autoridade das Escrituras, irmãos, nós vamos... não faz sentido a gente conhecê-la, porque nós não vamos entender ela como autoridade para guiar a nossa fé. Terceiro, isso é importante? Sim, é muito importante conhecer a sua estrutura geral. Às vezes as pessoas muitas não dão ênfase a isso, importância, a devida importância. Mas é importante para compreender o todo, né? Para compreender, muitas vezes até uma passagem, nós precisamos conhecer a estrutura geral. O quinto, então, qual é a mensagem central das Escrituras? Ela tem uma mensagem central, nós vamos ver. E por fim, irmãos, eu não sei, aqui talvez os mais novos, eles não tiveram esse tempo das cartas, né? Mas quem foi que passou pelo tempo das cartas, que escreveu a carta para um amigo, para um querido? Todo mundo, eu cheguei a escrever, né? Então, desses que aqui estão, talvez escreveram uma carta para hoje, que é a sua esposa. Eu ainda tenho as cartas, eu e a Carla temos umas cartas guardadas, né? Quando a gente lê, a gente até se espanta com o amor. E quando você lê, assim, é bom ler, e é bom ler quando você acaba de brigar ali, é bom, sei lá, ler, que traz até uma renovação, que você lê ali novamente, né? Você lembra daqueles tempos, traz alegria, né? Traz lembranças, assim, que marcaram aquela época. Então, você já pensou, você estar morando distante de um familiar e lá receber uma carta? Você guardar aquela carta, aquela pessoa demonstrando que está com saudade de você,
com o quanto você é importante. Então, você não vai ler só uma vez. Você vai buscar compreendê-la de forma profunda, né? Então, você que já passou por isso, a Bíblia, ela é uma carta, assim, Deus escreveu para nos orientar, para nos guiar, e ela é a própria revelação de Deus. Então, não temos como ler apenas uma vez e esquecê-la, né? Os irmãos, ainda hoje isso, muitas pessoas fazem isso, pega a Bíblia, coloca ali na parte mais visível da casa e abre em qual passagem? A maioria? Salmo 91. Como se fosse um amuleto para espantar os espíritos maus, a inveja, né? Nós vimos isso até recentemente, lembrando da história do povo de Israel, quando eles usaram como amuleto o quê? A arca, né? Achando que com a arca eles estariam vencendo tudo e ainda que eles não estivessem servindo o Senhor com fidelidade, né? Então, a Bíblia, ela é o verdadeiro conhecimento, ela afirma que o verdadeiro conhecimento de Deus não começa com a busca do homem por Deus, mas com a iniciativa de Deus revelar-se ao homem. E esse ponto é fundamental, porque é Deus se revelando ao homem, não é o homem que vai atrás do Senhor. Você vê isso claro em Abraão, porque desde o início ali Deus vai se revelar, né, ao seu povo, né, formar ali um povo. Então, assim, ainda hoje nós nos perguntamos, muitos se perguntam, quem nós somos? De onde viemos? Qual é o propósito da vida? O que acontece após a morte? E onde é que nós temos as respostas? Na palavra de Deus, né? Um livro que foi escrito há milhares de anos. Nós temos a resposta para todas essas questões que perturbam toda a humanidade. Tem pessoas que elas pensam, mas qual é o propósito da minha vida? Por que eu estou aqui? E nós temos essas respostas na Escritura, né? Então, é Deus se revelando ao homem. Nós vamos percebendo que ao longo das Escrituras, essa revelação ela é progressiva. Aos poucos, Deus vai se revelando até chegar no ápice da revelação, que é Cristo Jesus. Então, a Bíblia, ela é a revelação escrita de Deus. Nela nós encontramos a verdade sobre Deus, quem Deus é, né? Sobre o homem, sobre o pecado e sobre a salvação em Jesus Cristo. Então, essas verdades nós temos em quem? Na Bíblia. Nós encontramos nela. Uma verdade sobre Deus que você a imaginar agora, lembrando das Escrituras, qual é a verdade sobre Deus que você encontra na palavra do Senhor? Cite aí uma. Sobre quem Deus é. Deus é amor, Deus é justiça. Ciente. Sobre o homem. Homem mau, pecador. Eu lembro muito de Jeremias, que diz que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá, né? Então, assim, o homem, né, que ele caiu, né, ele escolheu o pecado. E sobre o pecado, o que as Escrituras
Você poderia citar alguma menção que as Escrituras tratam sobre o pecado? Essa. O pecado faz a separação, a irmã Odileia citou, né? E sobre a salvação em Jesus Cristo? Só nele. Nós podemos aqui pensar em vários textos, né, que fala sobre essa verdade, que só há salvação em Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Né, nós não somos salvos pelas obras, mas é dom de Deus, somos salvos mediante a fé. Que Jesus, para Ele nos salvar, Ele veio, né, a este mundo, Ele sofreu, Ele morreu em nosso lugar, Ele é o nosso substituto, né? Então, é uma compreensão, antes de estudar a Bíblia, nós precisamos ter esse entendimento de que tipo de livro ela é. A Bíblia, ela não é um livro qualquer, né, que apenas nós vamos ler simplesmente para obter mais conhecimento, né? Então, essa maneira de estudar, ela vai ser determinada pelo quê? Pelo modo que nós enxergamos a própria palavra de Deus. Porque se você enxerga a palavra de Deus como um livro qualquer, ela não vai ser autoridade para a sua vida, porque vai entrar em conflito com o que o mundo ensina e com o que a palavra de Deus ensina. Então, vai ter esse embate, esse duelo de ideias. E é o que a Bíblia fala, que há esse constante embate, né, entre aquela que é a verdade e a mentira. Nós vemos que lá desde Gênesis, no relato de Gênesis, já é esse duelo, porque a verdade, ela já existia. Porque a verdade, ela está em um Deus que é verdadeiro, que Ele é único. Mas Satanás, ele tenta impor as suas mentiras. E ele impõe as suas mentiras distorcendo a própria verdade. Ele não inventa, assim, algo da cabeça dele. Ele pega uma verdade e distorce. Então, quando nós não entendemos o todo, e isso é importante porque às vezes nós vemos a pessoa até citar um versículo ali que está na Bíblia. Não, é verdade. Mas a aplicação está totalmente fora do que a Bíblia está ali realmente querendo dizer, né? Então, primeiro ponto é que a Bíblia, ela é a revelação de Deus. No texto aí, que traz a lição, quais são assim, as características que apontam a Bíblia como a palavra de Deus? No ponto 1, que fala sobre a Bíblia, a revelação de Deus. Quais características aponta a Bíblia como a palavra de Deus? É o que ele traz aqui sobre a unidade, né, extraordinária da mensagem. O irmão falou aí, né? São 40 autores, aproximadamente, 1.600 anos. É válida para nós. Ou seja, ela não precisa de atualização, né? Como... Exatamente, ela é mais atual do que a notícia de amanhã, né? Do amanhã, né? Então, amém. É impressionante isso. Então, são 66 livros, né? 6. É uma diversidade de, como os irmãos já falaram aí, épocas, culturas, contextos históricos, porque diversos foram os contextos históricos. Autores que exerciam profissões
variadas, que escreveram em 3 idiomas principais, né? Nós temos o hebraico, o aramaico e o grego. Nós temos um que é médico, Lucas. Nós temos um que é pescador. Mas nós temos uma unidade extraordinária. Então, irmãos, essa unidade extraordinária dessa mensagem, ela já aponta a Bíblia como a revelação de Deus, que ela não poderia ser uma revelação humana, criada de pensamento humano, né? Então, apesar de toda essa diversidade, todos os livros apresentam uma unidade extraordinária de mensagem. E o que essa mensagem revela, irmãos? Cristo, o plano redentor de Deus para a humanidade. Culminou na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Temos 2 referências aí, Lucas capítulo 24, versículo 27. Um irmão abra, por favor. E outro abra em João 5,39. Lucas 24, 27. Vamos lá. Aí é João, né? 24. Isso. João 5,39. Olha aí só. Quem que está batendo o martelo sobre as Escrituras como revelação de Deus? O próprio Cristo, né? E ele não traz algo novo, né? Ele diz, começando por quem? Por Moisés e todos os profetas. E isso nos faz lembrar ou nos traz uma lição muito importante. Porque muitas vezes nós desprezamos o quê? O Antigo Testamento. Mas quando Jesus veio, o que tinha naquela época? Os escritos de Moisés, os profetas, né? Então Jesus ele traz essa ideia, essa verdade, né, da Bíblia como revelação de Deus. E ele usa as Escrituras para explicar dele mesmo. Porque ele diz, olha, a respeito dele em todas as Escrituras. Então, o próprio Cristo, ele está presente, irmãos, não só a partir do Novo Testamento, mas ele está presente desde o início. Desde o princípio. As Escrituras, elas apontam para esse plano redentor de Deus, né? Então tudo é sobre Ele e para Ele, né? E é isso que Romanos traz, né? A ideia de que por Ele, para Ele são todas as coisas. Então foram diferentes épocas, diferentes contextos. Nós vemos que aí traz a lição, nos traz a lembrança de Moisés, onde Moisés foi criado, irmãos, na corte do Egito. Davi foi um pastor de ovelhas. Amós era boieiro, Lucas era médico e Pedro era pescador. Então, apesar dessa diversidade impressionante, todos os livros apresentam uma unidade extraordinária. Essa daí é uma das maiores evidências, talvez, dessa singularidade da Bíblia, né? Essa que é um livro único, essa unidade dela extraordinária. E aí ela vai, desde Gênesis até Apocalipse, encontramos uma única história, que é o plano redentor de Deus. E por que acontece essa unidade?
Por que essa unidade ela ocorre em todas as escrituras? Porque quem é o autor dela? O próprio Deus. É o próprio. É de um só. E aí é que nós já lemos em 2 Timóteo 3,16, quando ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Fala toda. E lá o texto diz que ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. E ela tem uma finalidade, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia ela não é resultado apenas da iniciativa humana. Ela é resultado da iniciativa divina. Deus decidiu revelar-se para que pudéssemos conhecê-lo. Quem não tem a mente do Espírito, que não tem o Espírito de Deus, ele passa por esse argumento, diz, não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Você já ouviu esse argumento aí? Aí às vezes a gente dizia, mas ela poderia ser escrita por jumento? Se Deus quisesse, poderia, né? Se ele quisesse, poderia. Mas ele usou os homens. Né? Então, esse argumento aí não é um argumento válido para combater a nossa fé. Agora, nós que temos o Espírito, que fomos transformados pela palavra, a gente cai diante dela porque a gente reconhece. Mesmo com a dureza do nosso coração, nós reconhecemos, porque nós vemos que não é apenas humano, né? Ela tem um poder que nos transforma, sabe, aquele momento que você está tão assim, insensível, rebelde contra a vontade de Deus. Não sei se você já chegou assim no culto, você não quer ouvir a voz de Deus, você até não se aproxima do irmão Rodrigo, porque você já sabe que ele vai falar algo que vai te confrontar. Você não tem como esconder, irmãos. Eu estava numa situação de vida, que só me falar para ir para a igreja, eu já pensei, não vou não. Eu já pensei, meu coração era assim, eu vou nada. Lá você tem que prestar conta da sua vida. Lá eles vão falar sobre esse aspecto direto, sobre isso, sobre sua vida, como é que anda tal situação. Eu não quero ouvir isso daí vai me deixar encurralado. Por quê, irmãos? Porque tem algo em nós, né? Essa é uma semente que foi nos lançada, que por mais que nós andemos assim, caiamos no pecado, venhamos a cair, mas Deus ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Parece que é algo assim, é algo imortal, né? Que nada nesse mundo é capaz de retirar da nossa mente esse conhecimento acerca de Cristo, que traz salvação, né? Segundo ponto aqui, para os irmãos, conforme também o que nós já temos ouvido, o que significa a inspiração da palavra de Deus? Aqui diz que a Bíblia ela é inspirada por Deus. E o que significa essa inspiração? Sim. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Timóteo 3,16, ele traz essa palavra inspirada. Ele diz, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E o significado dessa expressão é que ela foi literalmente soprada por Deus. Ou seja, os homens falaram, lógico, carregados com seu estilo, seu contexto da época, né? As suas características próprias. Nós vemos que o apóstolo Paulo não é igual a Pedro. Paulo não é igual
a forma como Lucas escrevia. São diferentes na escrita, na forma que escreve, as circunstâncias, todo o contexto. Mas eles falaram movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Pode ficar à vontade, irmão. Amém. Isso realmente é muito importante, né? Porque a gente poderia questionar por que essa situação não foi inserida, né, no texto. Às vezes até, por exemplo, nós vemos isso nas cartas de Paulo aos Coríntios. Pelo que os estudiosos falam, 2 cartas se perderam, né? Então, assim, por quê? Como o irmão fala, o próprio Deus selecionou, inclusive, a época, o momento, né? Então é o Deus direcionando todas as coisas. 2 Pedro 1:21. O que diz em 2 Pedro 1:21? Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Então, ela não foi dada por vontade humana, mas eles foram o quê? Guiados. Em outra versão aqui fala sobre guiados, né? Movidos pelo Espírito Santo. Como o irmão falou aí, né? O próprio Deus direcionando, guiando tudo. E é impressionante essa ação do Espírito, ela vai alcançando de uma maneira assim tão profunda, que o texto diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante, ela penetra. Se nós formos fazer uma pesquisa, nós vamos ver os mais variados temas. E as Escrituras, elas nem... o próprio Deus, ele não se preocupou em até mesmo incluir as falhas dos homens. A Bíblia é recheada dos homens que falharam, que pecaram contra ele. Porque Deus estava ali, traçando o seu plano, mostrando o seu plano redentor, que seria realizado em Cristo Jesus. Então é interessante isso que Deus faz, né? Por isso, irmãos, é que a Bíblia, ela é a autoridade absoluta para a vida do cristão. Então, se tem uma certeza que nós devemos ter, é essa. É absoluta. Porque sempre nós vamos estar nós estamos vivendo em um mundo, irmãos, do relativismo. Até nós ouvimos a semana passada, aqui na pregação, que nós não somos todo mundo. Nós não somos todo mundo. E o que nos faz? O que nos faz diferença é porque nós temos a palavra de Deus como verdade absoluta, autoridade absoluta. E não pense não pense que você não vai estar diante de uma situação em que as Escrituras, elas estarão sendo, elas serão bombardeadas em todo o tempo nesse mundo. Todo o tempo. Você vê que até mesmo da educação, a educação desse mundo é voltada sempre para negar a existência do próprio Deus, para negar a verdade dele. No fundo, é o que os homens querem, sempre relativizar a verdade dele. Mas, irmãos, nós temos as digitais do Senhor em tudo que foi criado. E não apenas ele deixou essas digitais aí para que pudéssemos ver, mas ele deixou o quê? A sua palavra. E a revelação de Deus, ela é tão profunda que o próprio Paulo diz, olha, que o homem é indesculpável. Porque
O poder de Deus é reconhecido por meio daquilo que tudo que foi criado, tudo que foi estabelecido. Terceiro ponto aqui, a Bíblia, além de ser inspirada, nós já falamos aqui, introduzimos, ela é a nossa autoridade suprema. O que é autoridade? Em que consiste a autoridade das Escrituras para você? Qual é o peso dessa autoridade, da autoridade das Escrituras em sua vida? O peso é que nós não podemos criar as nossas próprias verdades. Não somos nós que definimos os nossos valores. Mas todos os valores, os princípios, já estão estabelecidos por ela. Se você vai pensar sobre a relação de marido e mulher, você vai encontrar onde? Nas Escrituras. Se você vai pensar sobre a relação de o empregado e o empregador, o patrão e o céu, você vai encontrar verdades onde? Nas Escrituras. De sorte que as Escrituras, irmãos, ela mudou o pensamento. Onde as Escrituras elas chegaram, toda uma cultura foi transformada. A realidade de muitos lugares foram transformadas por essa verdade, né? A verdade da palavra do Senhor. Então, ela é autoridade, porque nós já falamos, mas não custa repetir, ela não é criada pelo homem, mas ela é revelada por Deus. E é ela que ela ocupa uma autoridade suprema na vida do cristão. Ah, mas foi fulano que disse, foi Beltrano. Porque muitas vezes, assim, eu não sei os irmãos, mas eu sou bom de me justificar. Justificando os meus erros por meio dos meus meios. Eu tenho uma capacidade de me justificar. Né? Eu tive uma vez encurralado por um pastor, eu dizia, não pastor, mas não sei o que. Não é o que você acha. Não é o que você pensa. É o que Deus deseja que você faça. Então, assim, nós vamos ficar sempre nesse embate, porque o que Paulo diz, né, há uma luta constante entre o espírito e a carne. Os irmãos passam por essa luta também, né? Então, mas assim, o triste é que às vezes nós escolhemos pela carne mesmo, né? E deixamos de lado a verdade de Deus. E muitas vezes assim a gente fala sobre essa autoridade, mas às vezes falamos de outros relativizam, né, a palavra, mas muitas vezes nós relativizamos também na hora de tomar a decisão, né? Não, mas, Senhor, seguinte, aqui é o Senhor, mas essa parte aqui, deixa eu tomar do meu jeito, deixa eu fazer do meu jeito, da minha maneira. E o nosso maior exemplo, irmãos, é que o próprio Jesus demonstrou essa submissão à autoridade das Escrituras. Se os irmãos pudessem lembrar de uma passagem que fala sobre isso, dessa submissão de Cristo à autoridade, dessa submissão de Cristo à autoridade das Escrituras, qual a passagem que os irmãos citariam? Então, o próprio Jesus, né? E aqui o texto diz, ele não apelou para os seus sentimentos,
que é o que muitas vezes nós fazemos, suas experiências ou sua própria opinião. Ele se fundamentou na palavra de Deus, mostrando que as Escrituras são a autoridade final para a vida e a fé. Então isso nos leva a chegar à seguinte conclusão: que não somente o próprio Cristo se submeteu, mas a igreja ela deve se submeter à autoridade da Bíblia, tanto em relação à doutrina, como à adoração. Decisões e maneira de viver não devem ser determinadas pela cultura, pela tradição ou pelas preferências pessoais, mas pela palavra de Deus. Por isso que tem muitos, hoje em dia, que Paulo, salvo engano, diz a Timóteo, né? Muitos tomados pela sua concupiscência, pelo engano do pecado, vão passar a falar coisas que contrárias às Escrituras. Há pessoas às vezes que você tinha até um certo apreço, né? Quem não lembra aqui, assim, só os mais novos talvez não lembrem do tempo, mas do reverendo Caio Fábio. Quem conhece o reverendo Caio Fábio? Assim, irmãos, quando eu tomei minha decisão, eu lembro que o pessoal falava, olha, Caio Fábio, não sei, e era na Batista, o cara conhecido. Eu vi, aí um tempo desse, uns anos atrás, eu peguei uns vídeos dele, pregações, aí vendo como ele pregava. E agora, quando você novamente vê pregando, livros que ele escreveu vários livros, você vê assim, como, né, assim, a mudança que aconteceu na mente daquele homem. Assim, talvez ele nunca foi mesmo um salvo, só um homem que tinha um conhecimento, detentor no conhecimento. Mas como hoje ele deturpa as Escrituras, usando o próprio Cristo para falar mentiras, né? Então, assim, se são muitos, irmãos. Nós temos que tínhamos na nossa denominação, de René, né? Há muitos anos atrás, quando eu ouvia, eu ficava apaixonado pela forma como ele falava. Mas hoje você vê como o cara trilhou o caminho do engano, da mentira, totalmente assim. E o problema é que a mentira, a heresia, ela tem uma aparência. Ela tem uma aparência de verdade. O Caio Fábio, ele tem uma doutrina, assim, um ensino, que ele diz, olha, Cristo é o filtro, né? Cristo é o filtro. Aí ele, com essa palavra, filtro, certo, tudo tem que passar por Cristo. Aí ele deixa de lado todas as Escrituras, as outras partes, só faz o que é interessante para ele, segundo ele. E aí nós vamos essas loucuras, que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Então, a relativização das Escrituras. Muitas igrejas hoje já aceitam coisas que a Bíblia condena, né? Então, no final de tudo, irmãos, a Bíblia ela é a autoridade suprema que deve governar a nossa vida, as nossas decisões, os nossos pensamentos, né? Você não vai apenas ler, estudar para ter mais conhecimento. Porque assim, nós vemos os exemplos, só ler para conhecer não é suficiente. Mas ela tem que guiar as nossas decisões. Sim, Deus no centro e não o homem, né? Então, ao ler as Escrituras, nós não estamos apenas ouvindo a voz de homens do passado. Estamos ouvindo a voz do próprio Deus. Você tem essa percepção?
Quando você lê a palavra de Deus, você está ouvindo a voz dele. Às vezes é é uma mensagem que está sendo aqui dada, e às vezes o irmão tem um entendimento para aplicar para uma área da vida ali, aí o outro já tem, não que muda, o texto é um só, a verdade é uma só, mas assim, é como se, lá foi no meu trabalho, aquela verdade eu vou usar ali no meu trabalho, o outro não, essa verdade que eu vou usar no meu casamento, o outro é na relação com um próximo. Então, assim, as Escrituras, ela tem uma capacidade múltipla de tocar na nossa mente, né? Em nossos corações, de moldar a nossa mente. Então, nós precisamos sermos moldados à luz das Escrituras, e não à luz dos pensamentos mundanos, né? Então você vai ler, você vai ouvir a palavra de Deus, e você vai pensar sobre aquele assunto, e qual é a indagação que você deve fazer? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Porque existe o que eu penso, o que o outro pensa, e o que a palavra de Deus diz. Aí eu vou pegar tudo isso daí e vou, de fato, fazer o que ela diz. Então, quando a Escritura fala, Deus fala, e sua palavra continua sendo a autoridade suprema para o seu povo em todas as épocas. Não foi somente para o passado, mas é no presente, e também ela vai ser para o futuro. Em todas as épocas, até o dia, né, da consumação. Porque nós vamos estar diante daquele que é a palavra viva. O próprio Cristo, nós seremos semelhantes a Ele. Nós já não vamos mais precisar de transformação, porque nós seremos transformados à imagem dEle, né? Nós veremos e a glória dEle se irá espelhar em nós e não vamos mais precisar de nenhuma atualização, né? É o reset final. Então, um novo corpo, uma nova mente, criado agora segundo o próprio Cristo. Mas até lá, até esse dia chegar, nós vamos continuar nesse processo de transformação, né? Desse desenvolvimento espiritual. Paulo fala isso em Efésios, esse crescimento progressivo. Pode falar, meu irmão. Fica à vontade, irmãos. Pode falar. Fazendo adendo aqui, aquilo que o Ronaldo disse, é interessante, porque quando a gente pensa sobre essa obra, Amém. Bem lembrado. Importante alerta para nós. Como a Bíblia está organizada, né, ela está organizada em duas grandes partes, né, o Antigo e o Novo Testamento. São 39 livros no Antigo, 27 no Novo. Quais são os temas principais do Antigo Testamento, meus irmãos? Aqui a criação fala sobre a queda, né? Sobre a história de Israel e a preparação para a vinda do Messias. Sempre o povo de Israel estava nessa preparação, né, para a vinda do Messias. E do Novo Testamento? Qual é o tema principal do Novo Testamento? Amém. Então, a mensagem central das Escrituras é a história da redenção. Desde Gênesis 3,15, quando o homem cai, Deus já está com um plano lá preparado. Então, essa é a história
É interessante que o irmão falar sobre Saul, que nós vamos ver, salvo engano, é hoje mesmo na mensagem. Já vai... Calma aí, deixa eu citar. Nós falamos sobre... o primeiro rei, né? Exatamente. Hoje talvez já é sobre o primeiro rei, Saul. Nós vemos que nesse plano de redenção, homens caem, né? O povo se distancia, mas Deus continua com o seu plano. O plano de Deus não é interrompido, nem mesmo contra as forças espirituais do mal. Satanás tenta o Messias no deserto. Ele arquiteta todo tipo de artimanha, astúcia contra o plano de Deus, mas por fim ele é derrotado. Porque o que Deus prometeu, ele vai cumprir. O que ele começou, ele vai completar. E louvado seja Deus, porque aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la. E ele está completando todos os dias, irmãos. Todos os dias, porque quantas vezes durante os dias você acorda desanimado, né? Mas o Senhor, ele tem misericórdia de nós e ele nos renova, ele renova a nossa mente, ele tem compaixão de nós, porque ele vai completar a obra. Então, a história da redenção é o que a Bíblia conta como mensagem principal. Primeiro, Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Segundo, o pecado entrou no mundo por meio da rebelião humana. Terceiro, Deus iniciou o seu plano de redenção prometendo um Salvador. Gênesis 3:15. Ele promete um Salvador. Por fim, Cristo veio ao mundo para cumprir essa promessa e um dia retornará para estabelecer definitivamente novos céus e nova terra. A Bíblia não é um livro sobre personagens bíblicos, mas ela é sobre Deus e seu plano de salvação realizado por meio de Jesus Cristo. E isso é interessante porque quando a Bíblia é lida e é pensada, nós pensamos como personagens bíblicos, às vezes as pessoas pensam assim, vê um personagem bíblico, por exemplo, Sansão. Às vezes a gente só mostra Sansão lá, o poder de Sansão, mas muitas vezes nós não vemos a queda de Sansão, a forma como ele deixou de ouvir a voz de Deus, se entregou ao pecado, aos seus desejos. E esquecemos desses temas que a Bíblia trata, porque às vezes focamos sempre no personagem e não no Deus que está por trás de todo aquele relato. Quando focamos em personagens, deixamos de compreender a real mensagem para nós e acabamos por distorcer a verdade. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Por que nós devemos estudar a Bíblia, irmãos? O que vocês pensam sobre isso? Por que você deve estudar a Bíblia? Se alguém perguntasse, chegasse para você e disse, por que eu devo estudar a Bíblia? O que você responderia? Concluindo, irmãos, a Bíblia é o livro mais extraordinário já escrito. Ela foi produzida ao longo de muitos séculos, por diversos autores, em diferentes contextos, mas apresenta uma unidade impossível de ser explicada apenas por esforços humanos. Ela é a palavra inspirada de Deus, completamente confiável e suficiente para nos conduzir à salvação e à vida cristã. Então, ela é completamente confiável e suficiente para nos conduzir à salvação e à vida cristã. Então, diante da dúvida, nunca a dúvida estará na palavra de Deus. Nunca. Porque ela é completamente confiável e ela é suficiente. Que Deus nos abençoe, nos ajude a entender cada vez mais a importância das Escrituras em nossas vidas, para a nossa transformação, para que sejamos guiados, até que cheguemos àquele dia em que nós estaremos diante de Cristo por toda a eternidade.